O presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, disse que chegou a hora de cortar a taxa de juros. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Paulo Luives, especialista em investimentos, na Valor Investimentos, que vai falar para a gente sobre qual o impacto pode causar na economia brasileira. Muito boa tarde. Boa tarde. O corte de juros nos Estados Unidos tem um impacto bem relevante nas demais economias do mundo, até porque Estados Unidos, o mercado de renda fixa lá, é visto como um porto seguro para os mercados de investimento. Então, com o corte de juros nos Estados Unidos, a gente vai observar outras economias recebendo fluxo de investidor estrangeiro. E uma delas é o Brasil. No mês de agosto e no mês de julho, já com a expectativa de que o Banco Central americano poderia cortar juros agora na reunião de setembro, a gente viu um fluxo estrangeiro tanto para o mercado de renda fixa como também para a Bolsa Brasileira, que nessa semana bateu máxima histórica. Bom, e aqui agora trazendo para o contexto do Brasil, deve ser anunciado nos próximos dias o sucessor do Roberto Campos Neto do Banco Central. Tudo leva a crer que será o Galípolo, mas ainda não há confirmações, apenas estimativas. Mas o fato é que o presidente da República tem criticado bastante a ação do Banco Central de não baixar a taxa de juros. E esse movimento nos Estados Unidos pode gerar reflexos aqui também? Pode sim. Sobre o anúncio do novo presidente do Banco Central, mais cotado é o Galípolo, mas a gente também observa que essa sinalização do novo presidente do Banco Central parece que já deve ser dada antes das eleições municipais, pelo menos foi que o ministro Haddad sinalizou. E o corte de juros nos Estados Unidos tem um impacto, sim, na política monetária aqui do Brasil, ou seja, na tomada de decisão do Banco Central brasileiro, porque quando a gente olha para a parte de investimentos, os títulos públicos, que são baseados na taxa de juros dos Estados Unidos, eles têm um grau de segurança maior do que os títulos públicos aqui no Brasil. Então, no momento em que nosso Banco Central veio cortando taxa de juros e lá nos Estados Unidos as taxas seguiam num patamar elevado de 5,25 e 5,5, esse diferencial de juros, ou seja, o quanto eu recebo colocando meu dinheiro na renda fixa americana versus o quanto eu recebo na renda fixa brasileira, esse diferencial diminuiu. Então, não à toa, a gente viu o câmbio, o dólar, subindo nos últimos meses. Teve uma escalada recente, muito por ruído político, onde ele bateu 5,80, mas aqueles 4,90 que a gente viu lá atrás para 5,20, 5,30 foi justamente porque o Banco Central americano permaneceu com taxas de juros inalteradas durante os últimos meses e o Banco Central brasileiro veio cortando juros de 13,75 até agora 10,5. Então isso, de certa forma, tem um impacto e tem uma ligação direta. Diogo? Paulo, um prazer falar consigo. Eu ouço algumas pessoas dizerem que as grandes empresas e investidores do mundo tiraram o Brasil do radar. Ou seja, não vão olhar para nós por 1 ou 2 anos, pelo menos, antes de repensar isso, por conta das nossas instabilidades jurídicas e uma série de outras questões políticas. Se isso é verdade, adianta reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos para vir dinheiro aqui, ou é mais uma lenda que o Brasil estaria fora do radar das grandes empresas e investidores? Existe muito ruído, que a gente costuma dizer no mercado. Muitas notícias acabam mudando um pouco a opinião do investidor, mas o fato é que quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de economia, é sempre olhar no relativo. Então, quando a gente compara o mercado brasileiro com os mercados emergentes, então a gente está falando de Rússia, Índia, a gente observa que o Brasil, apesar dos nossos problemas internos, ele tem as suas qualidades. Hoje a gente tem a maior taxa de juros real do mundo, quando a gente pega a taxa Selic e desconta a nossa inflação hoje, uma taxa de juros de 6%, muito atrativa do ponto de investimentos da renda fixa. Quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, ela negocia múltiplos, ou seja, há um valor intrínseco também muito atrativo quando a gente compara com a Bolsa da Índia, por exemplo, que também se trata de um mercado emergente. Fato é que os nossos problemas internos atrapalham a entrada de fluxo estrangeiro, mas no limite, esse dinheiro ele acaba escorrendo para o nosso mercado numa menor magnitude do que poderia ser se a gente tivesse com o nosso fiscal ajustado, por exemplo, mas cortando juros na economia americana, esse dinheiro ele vai escorrer para outros mercados e o Brasil acaba sendo um desses.
E, Paulo, quais as projeções daqui para frente? Bom, para a taxa de juros, a Selic, muito foi discutido recentemente, de uma alta de juros. Alguns agentes de mercado, né, grandes instituições, acreditam que na próxima reunião do Copom, né, do Banco Central, a gente pode ter uma elevação da taxa Selic, dado que a inflação ela deu uma acelerada recentemente, inflação aí rodando próximo de 4,5%, lembrando que a meta que o Banco Central persegue de inflação é 3%, então seria cabível, com a economia ainda muito forte, né, o PIB sendo revisado para cima, um crescimento de 2,7% esse ano, ele subir a taxa de juros no final desse ano e eventualmente voltar a cortar no final do ano que vem. Até quando ele subiria essa taxa de juros? Muito se fala em 12%, mas isso ainda não está muito claro. Inclusive, a sinalização do próprio Banco Central de que vai subir juros na próxima reunião ainda não está clara. O que foi dito por alguns diretores do Banco Central e até mesmo pelo próprio presidente, o Roberto Campos Neto, é que eles estão dispostos a subir a taxa de juros novamente para conter as expectativas de inflação, que recentemente subiram. Então, é algo que se projeta, mas não está claro se eventualmente a gente já vai ter na próxima reunião do Banco Central uma alta da taxa de juros. E o próprio Galípolo, né, se manifestou, o possível futuro escolhido do presidente Lula, dizendo que a preocupação não deve ser com a taxa de juros, e sim com a inflação, com os gastos públicos, né? Exatamente. O Banco Central ele tem como função primordial o controle da inflação, porque a gente sabe que a inflação alta ela acaba afetando muito a nossa economia, especialmente os mais pobres, porque o preço de alimento acaba subindo e muitas dessas pessoas às vezes não têm nem a possibilidade de ter investimentos, né, de ter excesso de poupança em ativos atrelados à inflação, ou seja, para conseguir corrigir o seu poder de compra. Então, a inflação alta ela acaba machucando muito e o Banco Central está disposto a subir juros novamente para conter essa inflação, especialmente porque a nossa economia continua forte. Se fosse um cenário de recessão, eventualmente, uma economia desacelerando, ele até poderia manter a taxa de juros ou começar a cortar, voltar a cortar juros para manter os estímulos econômicos. Mas a nossa economia está com o crescimento sendo revisado para cima, o PIB sendo revisado para cima, e dado que as expectativas de inflação estão desancorando, ou seja, estão voltando a subir, o Banco Central está disposto a voltar a elevar a taxa Selic novamente. Não com um patamar de 13,75%, como a gente observou no ano passado, antes do início de ciclo de cortes, mas eventualmente com um patamar de 11%, 12%. E eu sei que nessas horas a gente não deve exigir uma futurologia de um economista, porque muitos assuntos vão acontecer ainda amanhã e depois a gente não sabe quais são. Mas com esse quadro atual de queda na taxa de juros dos Estados Unidos e bons indicadores aqui no Brasil, podemos imaginar que, em continuando assim, a gente possa ver novos recordes na Bolsa de Valores e a taxa de desemprego tendo índices ainda melhores? Podemos sim, Diogo. Primeiro porque o mercado brasileiro, né, do ponto de vista de investimentos, aí vamos falar de bolsa, está muito leve. O investidor estrangeiro, no primeiro semestre desse ano, tirou bastante dinheiro da bolsa. Aqui eu estou falando só do mercado apenas, mas a gente pode extrapolar isso para outros mercados de investimento. Então, olhando para a bolsa, teve uma saída muito grande de fluxo estrangeiro que começou a retornar agora nos meses de julho e agosto. E com essa tendência de economia americana cortando juros, esse recurso vai voltar para mercados emergentes em alguma medida e a gente pode ver novas altas de bolsa, especialmente porque os fundamentos seguem sólidos. A gente acabou de passar por uma temporada de resultados das empresas que foi surpreendentemente positiva. Então, os resultados das empresas seguem muito bons. A gente tem um mercado leve, um fluxo que está retornando e na economia, né, a taxa de desemprego ela segue numa tendência de declínio e a gente pode observar essa tendência ocorrendo agora no segundo semestre, talvez numa intensidade menor do que foi o primeiro semestre desse ano, porque já se esperava uma desaceleração um pouco maior no segundo semestre desse ano, mas no agregado, quando a gente pega o ano inteiro de 2024, a gente entende que a economia
deve apresentar um sólido crescimento do ponto de vista de PIB e, eventualmente, os ativos, tanto de risco ali, quando a gente está falando de bolsa, podem performar bem à medida em que a gente veja esse fluxo estrangeiro retornando. Óbvio que depende de uma série de fatores, a gente sabe que o fator político influencia bastante, principalmente no curto prazo, que é essa janela que a gente está olhando. A gente não está olhando para investimento estratégico de longo prazo, mas sim para esse curto espaço de tempo. Mas a tendência nos parece ser positiva, dado que vai entrar capital estrangeiro e a gente tem uma economia sólida, uma economia crescente. O fato da taxa de juros voltar a subir, de certa forma, tira um pouco de fluxo, especialmente do investidor local, para ativos de renda variável, como bolsa, mas, de certa forma, é para um bem maior, que é o controle da inflação. Nós conversamos com o Paulo Luives, ele que é especialista em investimentos, na Valor Investimentos, e falou sobre os impactos aí, sobre a economia brasileira, taxa de juros e tudo mais. Agradeço demais aqui a participação no Fast News. Obrigado.